Estão vendo? Agora eu não tô vendo mais, não. Ixi, Maria, peraí. E agora? Agora sim, agora sim. Sim. Coloca no modo Tô apresentação. vendo não, tia. Ah, agora abriu. Tá, deixa eu só mexer aqui. Vamos colocar aqui. Tá. Mas que ele não passe. Eu procurei fazer só um resumo do que a gente tem no livro da gente, né? Na página, começa na página 85. Certo. Então, assim, o que é mais importante? Oi. Para essas daqui do módulo 3, a gente viu a videoaula do portal e fez. O exercício, né? Sim. A gente vai corrigir depois também. É porque eu vou tentar nessa aula, tentar, mesmo que caia, eu vou tentar uma nova chamada com vocês para ver se a gente consegue ver o módulo 3, o 4 e o 5. Mas aí a gente pode terminar de explicar o módulo 3, que é a arte fenícia e hebraica do exercício, a gente já corrige, e os outros dois eu explico, e aí se tiver alguma dúvida a gente tira, e aí eu passo o exercício para vocês fazerem em casa. Lembrando que esses conteúdos a gente vai retomar depois, então não precisa ficar tão preocupado. Eu acho que no conteúdo de arte está tranquilo, porque vocês têm a disciplina de história, e aí vocês acabam que vendo alguma coisa, né? Com o professor, alguma coisa não, mais do que em arte com o professor Vitor. Certo. O que é mais interessante que eu pontuei aqui, né? Porque o conteúdo é bem resumido, mas a gente já sabe que a civilização fenícia foi uma civilização que ela era essencialmente comercial, que vocês que entendem mais de geografia do que eu, até pela questão da localização, né, isso facilitou com que ela fosse realmente um grande centro comercial. Mas na arte, o que a gente percebe que caracteriza a arte fenícia? É uma síntese, né, de muitas tendências, que também a gente pode dizer que isso se dá por conta justamente, se lá, até pela questão da localização geográfica, o fato de ser um grande centro comercial, isso fez com que a arte fosse resultado, né, da soma de várias tendências artísticas que eram existentes na época. O grande legado, vocês viram aí, que foi deixado para a gente, assim, é a escrita fonética, né? Então, quando a gente fala em arte fenícia ou em fenício, a gente vai lembrar da escrita fonética. Dentro da arte fenícia, o livro de vocês a gente já vê a questão da cultura hebraica, e a gente vai ver que os hebreus eles foram responsáveis, né? Assim, a obra que eles, no caso, a obra de arte, e a gente, quando pesquisa, a gente encontra dos hebreus, basicamente é a literatura, pelo simples fato não, um detalhe importante, que é o fato da religião deles ser monoteísta. Então, se acreditava em um único Deus, qualquer tipo de representação artística, ou na escultura ou na pintura, poderia ser interpretado como uma heresia, como uma criação de outros deuses. E isso fez com que os hebreus, basicamente, eles produziram a literatura, né? E a gente vai ver a questão da Bíblia Sagrada. Até aí, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Com relação à arte persa, que está aí na página 85 também, no ponto 2 aí. A arte persa, ela vai ser marcada pelo sincretismo. O que seria sincretismo? Seria, de alguma forma, também uma espécie de mistura, não necessariamente homogênea, mas antagônica também, de valores culturais, né? Como eu vou colocar, no caso da gente, para a gente entender, aqui na Bahia, a gente vê, por exemplo, existe no caso
com relação ao candomblé e à religião católica. A gente fala que na Bahia a gente tem um sincretismo religioso. Não é a mesma coisa, né? Mas houve uma conexão, uma junção. Então, quando eu falo em sincretismo, sempre é uma junção que não necessariamente vai se tornar algo homogêneo. A gente vai juntar uma coisa na outra, mas a gente vai conseguir perceber as características culturais que foram anexadas. No caso do candomblé, aqui na Bahia, para que vocês entendam, o candomblé e o catolicismo, se vocês forem estudar, por muito tempo se disse que os santos católicos eram a mesma coisa que os orixás, e não é. A gente sabe que eles usaram isso como como uma maneira de camuflar a religião deles. Houve essa junção, a gente fala que na Bahia existe um sincretismo religioso, mas são coisas que são diferentes. Mas de alguma forma, onde é que está? Qual é a característica de um sincretismo? É que as coisas, mesmo antagônicas, elas conseguem andarem juntas, né? E de forma harmoniosa, embora coisas diferentes. Na arte persa, a gente vai perceber quais são as obras de arte marcantes desse tipo de cultura. São os túmulos, né, os palácios, né, os trajes. Então, assim, basicamente, o que vai se sobressair na arte persa, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver lá túmulos, palácios, né? Até porque, como eles tinham um poder que era centrado totalmente no rei, né? Essa coisa do militarista, autoritária, né? Tenha contribuído para impedir outras formas de manifestações. As câmeras funerárias, elas imitavam os túmulos dos faraós. A gente percebe que havia também essa preocupação em se construir grandes monumentos para colocar o corpo desses homens poderosos. Me está aparecendo uma mensagem aqui, minha internet está instável, né? Tomara que não peça, por favor. Também a gente percebe jardins decorados, né? Que, como eu falei, tem influência egípcia, o uso do baixo relevo, mas uma coisa que eu acho legal, se vocês pesquisarem, são os tijolos coloridos. Eu até coloquei uma imagem aí, então a gente percebe nas paredes o uso dessa coloração, que é uma marca assim, da arte persa, que são as cores, né? Deixa eu ver aqui. Vou voltar lá de novo. Aí até aqui é o que a gente colocou para o exercício. Querem corrigir logo, a gente já corrige e passa adiante. Querem? Quer, João? João é o líder da sala. Vamos Não sei corrigir não, logo? tia. É porque, tipo assim, você já tinha mandado a gente fazer, então se você quiser corrigir, a gente já corrige. Vamos corrigir logo, porque já fizeram, né? Aí tem aí, na página 87, não é isso que eu passei? Qual a principal manifestação da arte hebraica? Explique. É esse mesmo. É esse mesmo. E aí? Eu coloquei os artesanatos. Número 1, qual a principal manifestação da arte hebraica? Ai. Aí, A literatura, por exemplo, a Bíblia. Oxi. Luiz, porque tu deve ter olhado na Fenícios, né? Não? Por que a literatura? Porque, como era monoteísta a religião, não permitia outras formas de manifestações artísticas. Então, você não vê desenhos, pinturas, esculturas, porque eles poderiam ser considerados como hereges. E aí, por conta disso, era mais o que marca eles é a literatura. Quem colocou a literatura está certo, e alguém falou sobre a Bíblia, destaque para a Bíblia judaica, é isso aí. Número 2. Qual foi a principal manifestação artística do Império Persa? Quem lembra? Arquitetura, Isso. Que aí, porque eles tinham grandes palácios bem chiques lá, bonitões, com jardim, tudo decoradão. legal, gostei do bonitões aí, tá certo.
Então, no número 2, aí a gente percebe, né, que a cultura persa vai se destacar na arquitetura. Né, eles faziam grandes túmulos e belíssimos palácios. É isso aí. Número 3. Como se justifica a invenção do alfabeto fonético pelos fenícios? Legal. Eles Como é... desenvolveram a área de navegação, daí eles encontraram outros povos e começaram a fazer comércio com eles. Daí tinha necessidade de criar o alfabeto para facilitar a comunicação. Legal. Observe que tudo, a arte nessa época, tanto na literatura como nas artes visuais, elas estão ligadas a algum interesse, né? Que é o que eu sempre chamo a atenção para vocês na questão da arte. Quando não é a religião, a questão do poder e, no caso, né, a questão de fortalecimento do comércio. Número 4. Na a arte fenícia possui como principal característica, aí tem aí, a construção dos templos, a construção de pirâmides colossais, a escultura e o desenvolvimento E a nossa questão não é essa, não. Hã? Ah, não tem essa pergunta, não? Nossa questão 4 é do Enem. Ah, só tem até o 3, é vocês? Não, a gente tem a 4 e a 5. Elas são de marcar. Acho Mas que deve ser essa de cá, de baixo. É porque no meu livro a 4 era essa. Mas aqui deve ser essa. Entre os povos do Oriente, é essa? Essa é a 5. essa é a 5. Qual é a 4 de vocês? Leiam aí para mim, que está diferente da minha. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod pelo Estado Islâmico, com a ONU considerando o ato como guerra. O grupo indiciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. Unesco e especialistas condenam a destruição de cidade assíria pelo Estado Islâmico. Aí tinha a notícia e a gente tinha que responder. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações dos países como o Iraque e a desestruturação do... Aí tem as opções. O meu não tem isso, não. Mas leiam aí para a gente tentar. Eu não tenho esse aqui no meu livro, eu tenho só a número 5. Querem ler para a gente corrigir? Aí Porque para assistir. a opção A, homogeneidade cultural. Opção B, patrimônio histórico. C, controle ocidental. D, unidade étnica. E E, religião oficial. Eu botei patrimônio histórico. Eu também colocaria esse. Eu não tenho aqui as opções, não, porque o livro. Eu também coloquei patrimônio histórico. Isso. Porque, de qualquer forma, quando a gente pensa em destruir algo que é importante para se estudar, né, a história de uma forma geral, com certeza vai aferir a questão do patrimônio histórico. Aqui tem aqui no livro, a minha eu vou ler agora, que é igual ao de vocês, que é o 5. Entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas hebraicas. Aí tem aí, a partir do texto anterior, assinala a alternativa incorreta. Tem originários da Arábia, os hebreus constituíram 2 reinos, de Judá e de Israel na Palestina. Letra B, as guerras geraram a unidade política dos hebreus. Letra C, os profetas surgiram na Palestina por volta do século 8 e 7 a.C. Letra D, a religião hebraica passou por diversas fases, evoluindo do politeísmo ao monoteísmo. E letra E, os hebreus se organizaram social e economicamente com base na propriedade da terra. Marcaram qual a alternativa? Marcaram qual? Vocês marcaram qual a alternativa? A última. A letra E. Se vocês pesquisarem, é bem interessante quando ele na história fala da diáspora, né? Que é aquela que os hebreus eles tiveram que ficar mudando de região e tal. Isso tem até a ver com a Bíblia, né? E com isso
na resposta aí da letra E, né, a diáspora judaica teve início no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém e expulsou os judeus de Israel, espalhando pelo mundo. Aí acaba que eles foram povos, né, que, vou colocar, exploraram várias regiões. Tá, agora vamos continuar para o próximo conteúdo, na página 88. Luiz está paquerando quem aí? Rindo, hein, Luiz? Módulo 4, a arte grega, que eu particularmente gosto demais. Aí eu coloquei a introdução que está no livro de vocês, né? Se vocês acompanharem na página 8, aí vai se falar que o nosso conhecimento sobre a história de Creta e Micenas, sobretudo a descoberta se deve, sobretudo, aos dois arqueólogos aí, que é o Henrique Schliemann, eu não sei, parece com o nome de Júlia, uma coisa, a minha pronúncia é péssima, mas Henrique Schliemann e o outro arqueólogo que foi o Arthur Evans, que eles, com as escavações, eles fizeram grandes descobertas, né, que vai ajudar esse estudo da arte grega. Aí tem uma parte no livro de vocês que fala assim, a cultura... Aqui, meu Deus do céu. A cultura nesses dois períodos é designada genericamente de cultura egéia e pode ser considerada o berço da civilização europeia. Vocês que são estudantes de história, né, são mais chiques do que eu fiz minha pesca aqui, é claro, né, com relação, quando eles citam aí a Egéia, e aí fala que a civilização egéia, que ela ficou situada num chamado Minoano Médio, que tinha Minoano Médio, Minoano, que eram 3 períodos que vai falar um pouco sobre a história que antecede a arte grega. E aí, gente, eu não consigo baixar vocês. Tá? Peraí, tá, tia? Peraí, que a tia bagunçou tudo aí. Como é que baixa isso aqui? Tá, que aí vai falar a civilização egéia, que como posteriormente ela recebeu, ficou conhecida, né? Viveu no período da Idade de Bronze, que eu achei legal ler um pouquinho sobre isso aqui. E teve seu apogeu por volta dos anos 2000 a.C., deixando um grande legado de obras artísticas que possibilitaram pesquisas aprofundadas. E aí, dentre essas obras, né, dá o destaque para a Máscara de Agamenon, que representava as feições de um homem egeu. E a Porta dos Leões, obra construída com pedra calcária e construída de representações de grandes esferas de metal e pedra que rodeava o grande palácio de Micenas. Deixa eu voltar lá, queria ver vocês. Deixa eu botar vocês aqui. Deixa eu abrir aqui a parte de vocês para ficar olhando. Eu acho melhor dar aula olhando para vocês. Fernando está psicografando alguma coisa ali, né? Tá. Aí, com relação a isso aí, né, que o autor pontua, só para vocês verem a importância, né, dessa civilização no que a gente vai estudar agora com relação à arte de Cretas, né, cretense, e a arte micênica. E aí eu separei aqui, por exemplo, a arte cretense vai se falar muito do Palácio de Knossos, que tem escrito ele com K e com C. No livro de vocês, eu acho que está com C. Né? O que vai marcar, assim, como eu vou colocar, o auge, né? O que vai marcar o estudo dessa arte cretense seria a construção desse palácio, né? De Knossos, que nesse palácio, inclusive, aquilo que eu falei para vocês no início da história do surgimento da púrpura, eu coloquei, vai ter uma imagem aqui depois que eu pesquisei, no livro de vocês, acho que tem também um pedacinho do palácio. Na página 88 tem aqui. Se você olhar esses tons de vermelho, né, pelo que eu pesquisei, alguns historiadores já acreditam fazerem o uso dessa substância de cor púrpura na pintura do palácio, inclusive.
Não sei se eu falei que o tipo de molusco é tipo aquelas, para a gente aqui seria aquelas conchinhas que saem, aqueles bichinhos bonitinhos, não tem? Que esmagam milhares daqueles bichinhos para poder dar a tonalidade de tinta, da tinta. E aí, o que é que a gente vai observar na arte cretense? A técnica da pintura, a gente vai ver que se parece muito com a técnica utilizada pelos egípcios, porque a gente percebe que o olho fica de frente, a cabeça de perfil, né? E aí ancas estreitas, ombros largos, e interessante que o homem sempre era caracterizado com a cor vermelha e a mulher com a cor branca. O que nos leva a crer que, por exemplo, nessa figura que eu botei para vocês aí na tela, se vocês olharem, eu coloquei um desenho aí, a gente vê uma espécie de um cavalo, e a gente vê que em cima do cavalo tem uma forma humana pintada na cor vermelha, mais avermelhada, e tem do lado assim a figura de humana que tem aqui apareceu que essa reunião foi atualizada, não sei, apareceu alguma coisa aqui. Aí tem umas figuras humanas que são claras, brancas, o que nos levaria a crer que não vai acabar depois de 40 minutos, ela vai durar para sempre. Não tem mais limite de tempo, professora. Então ótimo. Mas vocês têm aula que hora? Acabou 8h40. Ou, eu acho que é 8h40 mesmo. Não, mas vocês têm aula que horas? 9. Tá. Então, não, porque a gente tem que ver, se vocês não tivessem aula, eu poderia ficar um pouquinho, porque minha próxima aula acho que é 10 horas. Tá, mas aí, rapidão, aí, com relação à técnica da pintura cretense. A gente vê na pintura, como eu falei, o homem sempre vermelho, a mulher branca, né? Interessante que as pinturas, eles reproduzem cenas da vida, acrobacias, procissões, rituais. E aí o legal é que tem animais fantásticos. Nessa gravura que eu peguei, se você olhar, o cavalo, ele não é um cavalo bem convencional, né? E em cima do cavalo tem um homem meio que fazendo uma acrobacia. Então, uma das características das pinturas. São essas cenas da vida do dia a dia, né? Vida cotidiana, procissões, rituais. Creta está muito presente na mitologia grega porque é onde se passa a história do Minotauro. Que eu sempre tive medo. Quando eu assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, acho que tinha uma coisa do Minotauro lá. Eu tinha bastante medo. Certo. E aí, deixa eu passar adiante. Eu coloquei aí, ó, as ruínas do palácio, né, de Knossos, que, na verdade, a destruição dele é que vai dar início, no caso, vai datar o início, né, do período da arte micênica, que eles falam que se inicia justamente com a destruição desse palácio. Mas observe que dá para a gente ver aí as colunas num tom avermelhado, tem até um desenho aí, as paredes, dá para a gente perceber alguma coisa na parte da arquitetura. Passando adiante, eu coloquei aqui um mix, né, um resumo da questão da arte micênica. Porque eu fico vendo vocês na frente do que eu estou lendo e aí eu fico atrapalhada. Tem aqui a arte micênica, como eu falei, ela vai ter início por volta de 1.400 anos antes de Cristo, que é com a destruição desse palácio, né, de Knossos. Eu até botei aqui também. Menino, começou a atrapalhar. Deixa eu ver aqui. É porque eu sempre estava usando ele sem estar assim. Espera aí. Menino do céu. E aí, destaque para os projetos arquitetônicos também a questão do palácios e túmulos. Né? Esses palácios eles eram ricamente decorados com afrescos. Para quem não sabe, é interessante. Os afrescos eles são uma técnica de pintura em que o artista ele faz a pintura numa parede, por exemplo, uma parede de gesso ainda molhada, uma parede com argila ainda molhada, a parede está úmida, e aí eles pintam nessa parede úmida como forma de fixar melhor a questão da tintura. Então, qualquer tipo de pintura que você faça numa base que é úmida, a gente vai chamar de afresco, e era muito utilizada
na arte micênica. Também tinha representações de cenas do cotidiano nessas pinturas, e também cenas que mostravam um pouco sobre a guerra. Destaque para a questão do artesanato em cerâmica, que tinha temas decorativos, a base naturalista e outros de formas abstratas geométricas. Com relação a essa base naturalista, a gente já sabe que diz respeito às formas de representações da natureza, né? Mais figurativas. Mas também a gente percebe no artesanato formas geométricas, né? E que às vezes não é comum em outras culturas. Talvez até pelo que você falou, se você observar, João, por a arte micênica ter esse espaço que conta um pouco da mitologia, eles tinham maior liberdade para usar a questão da imaginação, para pensar em outras formas, né, de se caracterizar a arte, porque tem alguns momentos lá que a gente vai ver da arte em que os artistas não têm essa liberdade, eles são mais figurativos, né? Depois a gente vai ver mais adiante a questão na arte grega do uso da razão, das formas, da simetria. Então, às vezes existe uma preocupação em alguns momentos da arte com representar no caso que está à sua volta, de uma forma mais realística, mas no caso do artesanato, quando a gente vai pesquisar, a gente vê tanto formas que têm base naturalista, como formas que têm bases mais abstratas, geométricas. Na sequência, eu coloquei até uma imagem aí de um palácio, que seria essa decoração de um palácio, assim, super discreto, né? Vocês percebem, assim, nas formas, que, assim, os desenhos, para não dizer o contrário, né? Claro que estou brincando. A gente vê muitos detalhes aí. Muito espaço, né? A presença das colunas, os desenhos. Nas paredes lá a gente vê figuras de animais, mas a gente vê ali, dá para a gente perceber que são animais fantásticos. Não mostra direito, mas a gente vê umas asas ali. Então, é uma forma mais estilizada de representar esses animais. Aqui eu coloquei umas imagens de túmulo, que seriam os túmulos, que dá para a gente ver nessa imagem da direita aqui, a proporção pelo tamanho das pessoas que estão visitando as ruínas desses túmulos, o tamanho da porta, né? A construção, assim, feita no subsolo, então, que é uma característica dessa arte. E aí, agora, na página 89, a gente vai ver características da arte grega. Aí a gente já começa observando uma coisa interessante, que eu diria que no Enem, quando vocês forem fazer, a gente não fica preso a datas, mas a questão das características, é o que eu sempre falo, a presença de uma arte antropocêntrica. Observem que, em alguns momentos, a gente fala que a arte está centrada nessa visão da questão teocêntrica, que o Deus é o centro, mas no caso da arte grega, a gente vai perceber que o homem, né, ele passa a ser, né, o centro, e aí, na arte grega, a gente vai observar que eles vão trabalhar essa questão do equilíbrio, da harmonia, da ordem, da proporção, da medida, que é o que vai marcar, a gente vai ver mais adiante, que até hoje é o que inspira a arte europeia, que é a chamada arte clássica, que é a arte em que se acredita na perfeição. E que vocês que estudam com o Ivanildo da filosofia, vocês vão ver que os filósofos eles pregam muito essa questão do conceito do belo, que está ligado à questão das formas perfeitas. Então, na arte grega, a gente vai ver essa questão das formas perfeitas, né? Do uso do equilíbrio, a simetria, e também outra coisa interessante que vocês poderiam, que no livro de vocês pontua, que é valorizar a vida, né, do homem, não somente pós-túmulo. E se você olhar, por exemplo, os egípcios, as grandes obras de arte deles, no caso as pirâmides, elas foram construídas para receber um corpo, né?
E então, eles davam muita importância a essa questão do pós-morte. E aí, no caso da arte grega, a gente vai ver que vai valorizar não apenas essa parte, mas também a vida humana, né, como um todo. Os artistas, claro, que eles foram influenciados, né, tiraram suas ideias na filosofia racionalista, que é o uso da razão, que também é bom observar isso, porque a arte, quando ela vai se aproximando dos dias atuais, justamente o homem quer romper com essa ideia de se usar a razão, porque a razão era compreendida como o uso da métrica, da forma perfeita. E aí os artistas da atualidade eles vão de encontro a isso. Mas nessa época lá, sobretudo lá na arte grega, né, que a gente está estudando, eles primavam pela razão e, consequentemente, pela simetria, pela precisão em se descrever essas formas perfeitas. Quando se fala no termo humanista, no livro de vocês, quem tiver depois alguma dúvida, embaixo aqui, ó, ele vai colocar. Mas observem que, quando na literatura, vocês devem ter estudado a questão do humanismo, que foi um movimento cultural. É quando se começa a perceber o homem como centro. Então, o foco vai estar voltado para a questão humana. Daí a questão humanista. Né? E tem uma era, dentro da arte grega, que é o século de Péricles, que vai marcar assim, o período clássico da cultura grega, que seria o período imperial, que é o período mais brilhante da civilização, que é chamado de século de Péricles, né? Que corresponde ao século V a.C., em Atenas, e que vai ser o período clássico da cultura grega, que também em alguns livros a gente vai ver esse nome Hélade, que é a Grécia Antiga, que vai marcar, de fato, a arte clássica. O destaque a gente vai dar para a questão da arquitetura, né, para os templos, e aí a gente tem o Partenon, que é um templo assim, que é um dos mais conhecidos. E uma coisa interessante que eu estava observando é que, se você vê esses templos, quando eles eram construídos, os cultos, né, assim, no caso, as pessoas, quando iam lá buscar ficarem próximas à divindade, os templos não eram feitos para aglomerar pessoas, as pessoas ficavam fora dos templos. Só quem tinha acesso aos templos eram os sacerdotes. Se a gente estudar na história da Bíblia, quando a gente vai pegar a história da Bíblia, a gente percebe isso também. Os sacerdotes eram quem tinham acesso aos templos. O povo, as pessoas, de uma forma geral, eles oravam, eles, né, cultuavam os seus, no caso, do lado de fora. Então, o templo não era construído como no caso hoje as igrejas, se constrói igrejas para se aglomerar uma quantidade grande de pessoas, mas eles eram construções, né, que eram sagradas e, portanto, só quem tinha acesso eram os sacerdotes, né, que era o povo sagrado da época. A gente percebe na construção desses templos, vocês viram isso no 9º ano, tem as colunas, né, a presença da coluna que é da arte dórica, que é uma coluna mais maciça, mais forte, ela não tem muitos detalhes, mas também a gente percebe colunas jônicas, que aí já tem um pouco mais de detalhe, e, por final, a gente vai ver depois a agregação do estilo coríntio, que é um estilo mais requintado, que a gente observa que as colunas vão ganhar mais detalhes. Então, basicamente, eram esses 3 tipos de colunas que a gente percebe nas construções da época. Em sua maioria dórica, depois a jônica e o estilo coríntio. Aqui eu pesquisei, né, uma representação lá da época da Grécia Antiga. Se vocês olharem, está tendo um cortejo aí, ó, várias pessoas percorrendo as cidades. Aí é o que seria uma construção da época. A gente vê aí a presença das colunas, né? Depois eu passo o slide para vocês, se vocês quiserem. E aqui, com relação à escultura, a gente vê que no final do século VII a.C., né, apesar de influências das civilizações orientais,
a escultura grega ela manifestou suas próprias características, né? Então, além das formas representativas, elas também tinham formas geométricas para representações de homens e animais, possuindo qualidades de grandeza e proporção. Só voltando ao que eu tinha dito no início, eles vão usar a questão da razão no sentido de desenvolver as formas perfeitas. Mas, quando se fala em forma geométrica, a gente já vai ver as representações dos homens e dos animais de formas mais estilizadas, ou seja, foge um pouco da representação figurativa na natureza, mas não perde a qualidade de grandeza e proporção em que as formas perfeitas, né, serão colocadas nas representações artísticas. Os escultores gregos, eles se aproximaram-se muito assim da realidade, porque eles ficavam observando a natureza para poder depois eles representarem nas obras. Então, eles observavam as formas de cada elemento para depois eles pintarem. Então, como eu colocar, obsessão por representar a questão simétrica, a questão mesmo real das formas, sejam humanas, sejam as formas dos animais, né? Enfim, do que estava em sua volta. O ápice da escultura grega foi alcançado durante o século de Péricles, que a gente fala como eu colocar assim, da chamada era clássica, né? da grande era da arte grega. E os grandes nomes dos escultores da época que a gente conhece é Fídias, que ele vai ficar marcado na história por várias representações importantes, sobretudo a de Zeus, né, em Olímpia, para Chíteles, que se notabilizou com os retratos de divindades, né, e aí ele vai fazer a estátua de Hermes, e Miron, que vai retratar aquela figura do discóbulo, que é aquele homem com o disco sendo arremessado. Deixa eu olhar aqui para as carinhas de vocês. Eu pesquisei aqui algumas imagens, que é bom a gente ver a imagem. Ó. Só uma coisa aqui. Aqui é a imagem de Zeus. Claro que é uma representação, né? Através de uma pintura. Mas, assim, se você observar as proporções, olha o tamanho, né, de como foi feito o Zeus aí, merece um destaque. Aqui, eu destaquei essa imagem por conta que, se você observar, para ele conseguir simetria e equilíbrio, porque vocês sabem que fazer uma obra de arte não era uma tarefa muito fácil. Para você mantê-la de forma que ela não caísse, não viesse a despencar, por exemplo, nesse caso aqui, foi-se usado um artifício, que foi, se você olhar aqui, essa parte aqui, ó, como se fosse o pano caído, e segurando, a gente vê que a figura do Hermes está segurando tipo uma criança, mas, na verdade, foi um meio que o artista utilizou para manter a obra em equilíbrio, para que ela não despencasse, né? Então, ele deu criou vou colocar assim, uma maneira, né, de fazer com que a obra ficasse de pé, que não caísse, e que se colocasse junto à obra algum outro elemento que não ficasse feio, que não comprometesse o foco, que seria aí a figura de Hermes. Deixa eu ver se eu coloquei alguma imagem. Aí, com relação à pintura e cerâmica, a pintura, né, a gente vai observar que, quando a gente pesquisa essa época, as pinturas na cerâmica, elas tinham uma decoração linear ou de figuras geometrizadas, né? A gente percebe a ausência de paisagens. E os temas das pinturas eram os feitos dos deuses e semideuses e os amores olímpicos. Outros temas também que são encontrados nessas pinturas
são cenas de jogos atléticos, de funerais, de carros, de corrida. E aí a gente percebe a liberdade na hora da inspiração, né? Assim, quando eles iam criar os temas, eles tinham liberdade para desenhar, e o uso das 4 cores, que eram chamadas de cores clássicas, assim, que era o azul, o amarelo, o branco e o vermelho. Aí, entre os maiores representantes das pinturas gregas, o destaque vai para Zeus e Apeles. Essa pintura do lado aqui é de Apeles. Oh, meu Deus, peraí. Né, que é o sacrifício de Ifigênia, que, se você olhar aqui, tem uma mulher meio que está chorando, com o rosto encoberto, e uma das características das pinturas de Apelles, se você observar, é esse lado, ele tem uma característica meio mórbida, né, nos temas deles, assim, os pesquisadores falam que a pintura dele tem um aspecto meio mórbido. E, por fim, aqui nessa parte que eu coloquei, a indústria de cerâmica teve seus principais centros em Atenas e Corinto. E aí eu dou um destaque interessante, porque essas cerâmicas elas eram encomendadas, mas mesmo sendo cerâmicas que iam ser utilizadas para colocar vinho ou outras coisas, elas também tinham a mesma dedicação na questão das formas, que a gente está tanto falando em relação à arte grega, que é com relação, mesmo os vasos sendo utilizados para colocarem vinhos, né, serem comercializados, eles também tinham o cuidado, no caso, os escultores, ao produzirem essa cerâmica, eles tinham cuidado com relação à forma e à beleza estética. Então, não é porque seriam vasos para colocar, no caso, para serem comercializados, e, no caso, perderia o valor artístico, não. Eles também seguiam à risca essa coisa da proporção, da métrica e da beleza estética dessas cerâmicas. Aí eu coloquei... Ah, tá, o módulo 4. Até aí, tudo bem? Que hora é essa, gente? Até aí, tudo bem? Vocês falam. Sim. E aí, para terminar, deixa eu ver se está terminando, porque eu estou pensando na aula de vocês aí. Tá, mas só falta um pedacinho. Aí, aqui, no módulo 4, para terminar, que é a parte que eu acho mais legal, que é com relação ao teatro, a filosofia, a poesia e a história na Grécia, que é o módulo 4, que está na página 95. E aí eu coloquei aí uma imagem que eu encontrei bem legal, assim, para a gente ter a dimensão, né? No caso aí, a gente tanto vê a dimensão, né, arquitetônica, como eu que gosto de teatro, eu fico imaginando ali naquele centro ali, as apresentações, como eram feitas, assim, a gente fica meio que viajando no tempo. É o módulo 5. Na página 95. Eu sempre coloco a paginazinha aí em cima, aí vão olhando aí. Tá, vamos lá. O teatro grego, basicamente não. O teatro vai surgir nessa época, então, portanto, quem gosta do teatro, né, vai gostar muito da história, né, nessa parte da história grega. Então, acontecia ao ar livre, se utilizava máscara. O interessante é que os homens representavam as figuras femininas, né? E em Atenas tinha um concurso de tragédia. Foi? Foi? Ai, tia, não está olhando, não. Vocês estão perguntando coisa para mim? É porque para aparecer o bate-papo aqui. Já acabou o tempo, tia, da aula. Acabou 8h40. Mandaram eu ir até 9 horas. Então, faz assim, ó. Vocês em casa vão ler essa parte, que é a parte que eu acho mais interessante. E aí tem uns exercícios. Tem alguém com o áudio ligado. Aí tem uns exercícios que eu aconselharia vocês fazerem,
E aí a gente conclui isso aí e já inicia o próximo conteúdo, certo? Beleza. Porque eu não queria correr nessa parte, que é a parte que eu acho mais interessante, que é com relação à parte filosófica. Vamos fazer as atividades desses 2 módulos para amanhã. Como?